Pai amado, obrigada, Senhor, por mais esse estudo bíblico, Senhor, por mais esse dia. Estamos aqui diante de Ti, Pai, para aprender da Tua palavra, por tudo que o Senhor tem trazido aqui para nos fortalecer. Nos traz Tua revelação, Pai, direto dos céus para nossas vidas. Traz Tua cura, libertação sobre todos que estão aqui, que estão buscando de Ti, que estão aqui, que dedicaram esse tempo para aprender mais do Senhor. Pai, assim como o Senhor tem trabalhado na minha vida e tem me libertado e curado, aqui eu creio que através da minha vida o Senhor está falando com todos presentes, Senhor. Usa-me, Pai, poderosamente, para que alcance corações, mentes e que haja, Pai, o teu sobrenatural, que saiam daqui todos fortalecidos no Senhor, glorificando a Ti, Pai, por todas as coisas, pois sem Ti não somos nada, mas contigo somos tudo. Obrigada, Pai, por esse dia. Guarda-nos, Pai, debaixo de Tuas asas protetoras, nos protege, nos livre de todo mal. Fale, Pai, fale com todos, Pai, que todos saiam daqui cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço hoje e te agradeço. Amém. É uma senhora, ela chama Peggy, alguma coisa, não me lembro detalhes, mas eu achei muito interessante. Kátia, conhece, Kátia? Eu nunca tinha visto, não lembro de ter visto vídeos dela, né? Mas ela falou de algo muito interessante, que é real, e que eu creio que vai libertar muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Qual é a maior arma de Satanás? Qual uma das principais? Não é a maior, né? Mas uma das principais, a que ele mais usa, porque tem várias que ele vai usar. Qual das armas mais poderosas de guerra de Satanás? Existem muitos ataques do inimigo contra nós. O ataque pode ser contra nosso corpo, né? Nosso físico, pode ser contra o relacionamento, casamento, contra ministério, infinitas coisas, contra a sua vida financeira, né? Enfim, tudo. Contra a sua. Isso que é o principal, né? Mas vai falar da mente. Mas o principal alvo do inimigo será a nossa mente. Ok, vocês já sabem disso, eu creio, né? Eu também. O ataque, o campo de batalha é na nossa mente. Mas eu gostei do aprofundar que ela deu ali, porque só testifica e confirma o que é verdadeiro, porque está na palavra. O campo de batalha é nossa mente. Em 2 Coríntios 10, 3-5, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades. A guerra, ela é espiritual e a vencemos com as armas espirituais. O inimigo, ele vai sempre jogar a isca para nos atrair para a guerra carnal, onde nós vamos explodir, vamos muitas vezes nos alterar, falar palavrões e assim ele ganha facilmente. Satanás, ele vai contradizer a palavra de Deus, ele vai primeiro atacar a nossa mente. A principal arma do diabo é sempre um pensamento. Gente, é real isso. Tudo começa num pensamento. E a forma que ele traz esses pensamentos, que é uma astúcia das trevas, e a gente nem percebe, a gente acha que os pensamentos vêm de nós, mas não, vem dele. Pode ser uma memória do passado, e ele pode ser um pensamento sutil, como uma sugestão. Muitas vezes nem nos damos conta desses pensamentos destrutivos, logo eles não vêm de Deus, porque são destrutivos, não vêm de Deus. E às vezes a gente acha que aquilo é nosso próprio pensamento, que é algo normal. E na maioria das vezes a gente nem sabe o que a gente está pensando, mas você está sentindo algo que está te trazendo angústia e você nem percebe. Isso aconteceu comigo durante muitos e muitos e muitos anos da minha vida. Há pouco tempo que eu estou tendo esse despertar. E aí eu identifico, vem a consciência e eu já logo sei o que fazer, que é o que ela ensina aqui. E eu fiquei tão feliz que eu falei, uau, é só confirmação, porque eu já estava fazendo isso sem nem saber. Sem nem saber, entre aspas, né? Sabendo, porque Deus diz aqui, eu vou trazer o versículo que ensina a gente. Continuando, o divórcio, em sua maioria, as mágoas, ofensas, pecados em geral, vieram como resultado de um pensamento. Começa com um pensamento e muitas vezes ele se materializa. Pensamentos que o inimigo coloca em nossas mentes, pode ser um pensamento consciente ou subconsciente.
Deus quer que estejamos totalmente conscientes, despertos em relação a esses pensamentos que chegam às nossas mentes e muitas vezes não damos atenção a eles. Muitas vezes você nem sabe, mas você está sentindo algo estranho, você não está bem, né? E de repente você para e, peraí, mas o que eu estou pensando? Gente, é surreal, eu tenho feito isso ultimamente e é surreal. Mas eu passei anos sem nem ter essa noção e eu nem me perguntava, e eu passei sofrendo sem nem saber, eu estava sobrevivendo, na verdade, sofrendo. Não estava vivendo vida abundante de Deus, não estava longe disso. Em Filipenses 4, 6 a 7 diz, não andem ansiosos. Esse foi o versículo que Deus me trouxe, que agora eu lanço tudo sobre ele. Veio o pensamento, identifiquei, Senhor, o Senhor diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentar seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí eu falo, Senhor, eu estou pensando isso, Senhor, está vindo isso aqui, eu lanço sobre ti isso, isso, isso e isso, eu estou sentindo isso, e eu descanso no Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. E, gente, funciona instantâneo. Se eu soubesse disso antes, meu Pai do céu, como é libertador. É instantâneo, gente. Ok. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que cumprem entre os vossos irmãos no mundo se cumprem, né? Os nossos irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por quê? Porque nós temos a luz divina, sempre foi assim e sempre será, mas o Senhor fala, alegrem-se por essas perseguições por conta do meu nome, né? Então, nós nos alegramos, ele nos guarda e nós só precisamos dele para seguirmos. E ali diz, muitas pessoas não sabem, mas espíritos demoníacos vêm em forma de pensamento, de um pensamento. Satanás, ele vem até nós sob forma de um pensamento, sabia? Sabia? Eu não sabia, gente. Mas é só confirmação. O espírito de medo, ele vem até nós em forma de pensamento. E medo vem de Deus? Lógico que não. Ok. O espírito de medo, ele vem até nós em forma de pensamento. E muitas vezes eles vêm o dia todo e às vezes durante a noite. Já cansei de passar por isso. Mas noites e noites, dia inteiro, sim, eu passava por isso, gente, o dia inteiro. Que sofrimento. E eu orava, eu clamava, mas era uma luta, né? Infinita. Ok, continuando. Outra tática astuta dele é enviar esses pensamentos em primeira pessoa. Aí você acaba achando que são seus próprios pensamentos, mas não são. Na verdade, eu digo que não são os pensamentos de Deus, e sim de Satanás, porque às vezes os nossos pensamentos também não são bons se nós não tivermos a nossa mente renovada no Senhor. Então, é identificar se esse pensamento vem de Deus ou não. Como você vai saber? Porque o pensamento que não vem de Deus contradiz a palavra de Deus. Não traz paz. É para te atormentar, para te pôr medo, para te trazer ansiedade, angústia, pavor. E esse é um dos seus truques favoritos. A pessoa acha que esses pensamentos estão se originando dela mesma. Mas não, não vem dela, vem do coisa ruim. Exemplo, ela dá um exemplo, né? A pessoa pensa, ai, eu tô tão deprimida hoje, ai, não sei porque eu tô tão triste, tão cansada, hoje eu tô muito magoada, ai, acho melhor desistir. Aí você acha que você tá pensando isso. Gente, quantas vezes eu já não escutei de pessoas que tiveram pensamento suicida, e o inimigo falava exatamente como fazer, o que usar, como usar. E a pessoa está ali pensando, mas ela acha que é ela que está pensando, mas não é. É o inimigo, é o Satanás falando através desses pensamentos que ele vai implantando na mente da pessoa. Ok. Se ele conseguir fazer com que você acredite, aceite, receba esses pensamentos como os seus, ele já ganhou. Ele já fez o trabalho dele. Porque daí
Se você crer que são seus pensamentos e aceitá-los como verdade, ele já fez o estrago que queria, porque a partir daí nós mesmos fazemos o trabalho por ele, né? Nos destruindo. É, gente, não é brincadeira, não, isso é real. Como saber se são pensamentos bons que procedem de Deus ou se são malignos, vindos de Satanás? Como identificar o falso do verdadeiro? Conhecendo a verdade. Como que se identifica o que é falso? Conhecendo o verdadeiro. Poderoso, né? Toda vez que alimentamos esses pensamentos, damos poder para ele agir em nós. Começamos a ter sintomas no corpo, no físico, e dizemos: estou me sentindo mal, devo estar com alguma coisa. Então, damos espaço e poder maior para eles e não para a palavra de Deus, onde nos diz que Jesus levou tudo na cruz, que fomos curados pelas suas pisaduras. E ali em Isaías 53, 4, 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Gente, é a palavra de Deus. E aí o inimigo vem e começa a pôr coisa na sua cabeça. Aí você tá sentindo um negócio, você já começa a pensar: ai meu Deus, será que isso? Será que eu tô tendo isso? Será que vai ser aquilo? Na época de Covid, imagina o quanto ele não brincou com a mente de tantas pessoas. Um espirro, uma tosse, uma garganta irritada já. Imagina, gente. Muitas pessoas entraram em ataque de pânico. Tem pessoas que morreram do coração e não foi do vírus, por conta desses pensamentos de Satanás para pôr medo e pavor e pânico na vida das pessoas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Leva cativo a Deus todo pensamento que vem. Senhor, eu levo cativo ao Senhor esse pensamento. Isso não é de mim, não. Isso não vem de ti. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito, Senhor. Eu te entrego e eu descanso nos seus braços. Eu descanso no Senhor. E pronto, porque assim diz a sua palavra. Não andeis ansiosos por nada. Só que aí, até você chegar lá, foram anos e anos e anos, eu não tinha noção. Agora é um despertar, porque sempre tem que se perceber, gente, que o inimigo ele é muito sutil. E na correria do dia a dia, às vezes você nem sabe. Ela vai dar um exemplo aqui que é algo que normalmente acontece com qualquer um, pode acontecer, até você ter essa consciência e saber como vencer essa guerra. Então, vamos alimentar, né, a nossa fé e deixar os medos morrerem de fome. A nossa fé, falamos de fé, acima de qualquer medo, ela não te paralisa, ela não tem poder nenhum sobre você. Vão vir em preocupações, vão vir medos, mas aí você já sabe o que fazer, e aí não fica ali, vai embora. Dê poder maior e total à verdade que liberta, que é a palavra viva e sagrada de Deus. Quando a gente deixa esses pensamentos ficar ali, e a gente acredita e aceita, começa a nos prejudicar. Na grande maioria das vezes você nem tem noção, eu não tinha. Eu não tinha a menor noção que vinha muito menos do Satanás, que eu achava que vinha de mim mesmo, sabe? E eu ficava lutando contra mim mesma, pensando: meu Deus, eu preciso trabalhar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso buscar mais. Eu não sabia que vinha do inimigo. Hoje, sim. Hoje eu tô guerreando, que eu falo alto e eu mando sair mesmo com a autoridade de Deus. Eu dou ordem. Hoje eu tô dando ordem pro Satanás. Pode sair, que aqui tem autoridade aqui sou eu. Eu falo, gente, eu falo alto, eu falo, aí às vezes meu marido vê, fica olhando, o meu filho também, meu filho já sabe, e eu falo em português, ele não sabe tudo em português, mas ele já sabe quando eu tô, ele sente, ele sabe, né? Mas eu tenho feito isso, quando eu identifico, eu já falo, né? Aprendi com a pastora lá nesse seminário, agora ninguém me segura. Tem que ter medo não, ela fala da gente ir direto, tem que ter medo não, fingir que não está vendo, que não, vai lá e fala. Você tem autoridade? Deus nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Então, você vence a batalha submetendo esses pensamentos a Deus, não crendo neles como verdade
Diz para Deus, eu acredito no Senhor e em sua palavra, e não nesses pensamentos que contradizem a sua palavra. E outra coisa que o inimigo, ele usa, é enviar esses pensamentos acompanhados de sentimentos. Lembra que eu falei que eu ficava sentindo umas coisas estranhas? Eu estava ali, ansiosa, angustiada, mas eu não conseguia saber que era por causa desses pensamentos, porque eu nem sabia que pensamentos eram. Aí, ó, o pensamento que começou tudo, né? Todo o ataque, mas muitas vezes ele nos distrai com nossos com os nossos sentimentos, perdão, para não percebermos qual o pensamento que originou esse sentimento. Exemplo, se acorda triste, acordou triste, e não percebeu que tinha um pensamento ali que iniciou tudo. Aí sempre terá um pensamento, sempre começa com um pensamento. Contanto que nós que somos terapeutas, muitas de vocês estão aqui, né, já estão formadas, já estão atendendo, outras ainda estão fazendo curso. Na hora que a gente faz atendimento, eu sempre pergunto, diante de qualquer momento ali que a pessoa está contando para mim, eu falo, o que você sentiu? Ah, eu senti raiva, mas onde começou? Qual é o pensamento que veio na sua mente? Porque uma coisa está ligada à outra, entende? E ali você vai ter muitas respostas. A pessoa, principalmente, que vai estar ali, né? Porque a gente não para perceber isso, mesmo porque o inimigo ele vem disfarçado de que não é tão ruim, que não é dele, mas é. Tira a nossa paz, né? Eu tive uma amiga narcisista, gente, que ela, olha, eu falo, o inimigo usa essas pessoas, né? Então, assim, o que que ela sabia? Ela sabia os medos que eu tinha naquela época, as vulnerabilidades que eu tinha, e ela era muito sutil, ela trazia só um assunto sobre aquilo, mas olha, você viu que quase caiu o avião lá? Eu estava prestes a viajar, ela já sabia que eu não gostava de andar de avião, mas ela vinha com a notícia, mas ai, não aconteceu nada, quase caiu, mas não caiu, a boa notícia, só que aí eu já ficava com aquilo na minha cabeça. E eu ficava pensando naquilo, eu já nem lembrava mais, mas ela trouxe a lembrança. Pode vir, assim, uma notícia que parece nada de ruim, mas ela sabia que aquilo ia, e eu não tinha as armas, eu nem sabia dessas armas, então eu sofria o dia inteiro com aquilo dentro de mim, e os pensamentos, uma luta, uma guerra, né? Aí outra na pandemia, eu fui fazer o cabelo, né? Já estava podendo sair de casa, aí ela tem certeza que você estava de máscara? Toma cuidado. Você tem certeza, gente? Foi uma guerra de lá até minha casa. E eu, no meu pensamento, na guerra, lutando, lutando. O Senhor está repreendido em nome de Jesus. E eu repreendo isso. Mas foi uma luta. Foi quase meia hora, porque ela lançou o pensamento lá, que ela, né? E olha, na mente mesmo. Surreal, né? Mas fazem desse jeito. Ok. Continuando. Então, a pessoa às vezes acorda ali, triste, não percebe que tinha um pensamento que iniciou tudo. Sempre começa com um pensamento. O ataque começa na mente com um pensamento. Então, ore para que Deus te mostre, revele qual o pensamento que te levou a sentir algo. Deus me ajude a rastrear o pensamento, e então você conseguirá sair desse problema mais rápido. E quando você tem consciência de qual é o pensamento, você retira e leva cativo a Deus. A luta não é contra a carne, não brigue com as pessoas que estão sendo usadas por Satanás. Lute com Satanás, dando ordem para que ele saia em nome de Jesus, usando as armas espirituais. Muitas vezes a gente fica ali brigando com a pessoa, porque não só os pensamentos que o inimigo traz, mas as pessoas que ele usa, que estão convivendo com a gente, falam diretamente. Às vezes não é nem uma fala, às vezes eles vão falar, vão, né, sugerir coisas, né, eles dão ideias, dicas que parecem muito boas, né, mas não é nada de bom. E aí nós mesmos acreditamos e acabamos fazendo o serviço por eles, achando que está fazendo ainda o melhor para nós, né? E são coisas que vêm das pessoas também. Às vezes é uma maneira de te tratar. Eu vou pôr um vídeo daqui a pouco, que é outra cilada do inimigo que ele usa demais e que essa pastora falou com maestria, é sobre a rejeição, que é uma das coisas que ele mais ama usar, e isso é demoníaco, é diabólico, né? É um espírito mesmo, né? Que não é algo que vem de Deus, nunca será. Então, a gente tem que estar desperto e saber, sim, como fazer, e identificar. Continuando. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Em Efésios 6, de 10 a 18. Então, ela deu um exemplo aqui que eu achei interessante, falando sobre os ciúmes, né? Porque, assim, o ciúmes... Deixa eu ver onde eu parei, peraí. Aqui, tá. O ciúmes é só um exemplo que ela deu, né? Ela falando ali no caso que ela, na igreja, às vezes vê o casal tá ali quase se separando, não é um relacionamento abusivo, tá? E aí ela vê que a esposa ou o marido tá tendo ciúmes. E não existe realmente um motivo real para aquilo, mas talvez traumas porque talvez o pai ou a mãe tiveram alguma coisa nesse sentido, o pai traiu a mãe traiu, e aí a pessoa fica com traumas, fica com medo também de acontecer, e aí o inimigo vem na brecha que ele tem ali para entrar com um pensamento. Oh, ela tá diferente, ele não está te falando aquilo, ou te ama, ou não está te procurando já 2 dias, deve ter outra, deve ter outro. E daí, gente, se a pessoa começa a alimentar aquilo, o inimigo vai tomando conta, e daqui a pouco a pessoa vive, porque os pensamentos que vêm de Satanás, eles são obsessivos. A pessoa fica ali obcecada, aí começa a achar coisa onde não tem, e acaba que separa. O inimigo consegue destruir ali aquela família, né? Até pouco tempo a pastora estava dando um testemunho que eu achei interessante, que ela disse que tinha um casal e a moça falou que ela não queria ter filhos, não queria ter filhos, não queria, e o marido falou, pastora, eu preciso de ajuda, porque eu quero ser pai, eu quero ter família. E ela, quando casou comigo, não falou que ela não queria, agora ela fala que não quer, e eu quero, e ela não quer, e o que eu vou fazer? Aí ela começou a conversar com a moça, foi descobrindo que ela tinha feridas, traumas da infância, porque quando ela nasceu, depois, logo em seguida, veio gêmeos, então ela não foi vista, ela não teve o cuidado da mãe, do pai, criou um trauma nela que ela não, inconscientemente, ela não queria ter. E ali, conversando com a pastora, ela conseguiu pôr para fora, a pastora identificou, o Espírito Santo mostrou, e ela acolheu a criança ferida, né? Trouxe ali a palavra Jesus na vida dela enfim. E hoje eles têm 3 filhos, mas o inimigo estava usando disso, quase acabou com o casamento deles, né? Então, assim, olha, ele entra nas brechas, aí é onde entra a nossa parte, que eu não vou falar hoje no profundo, mas o inimigo, ele está ao derredor. Mas ao nosso redor estão os anjos de Deus. Então, imagina um círculo, você está no centro. Aí tem outro círculo em volta de você, tem os anjos. E o outro círculo, em cima disso, o devorador, esperando uma brecha. Qual é a brecha? Pecado. Você dá a brecha, aí ele entra. Ele está só aguardando o momento que ele possa ali te atacar. Mas diante de nós, ao nosso redor, estão os anjos do Senhor. Mas ele está ali rondando o tempo todo ao derredor. Ok. Então, gente, ela deu um exemplo da tia dela, que ela foi visitar no hospital, que ela estava com pâncreas inflamado. E ela foi falando as dores que ela estava sentindo, como que era aquilo, que ela sentia dor aqui e ali. E ela foi embora para casa e ela começou a sentir dores, sentir dores. O pensamento ficou que ela pensou que talvez ela fosse ter a mesma coisa. Ou quando a pessoa vai no médico e aí eles começam lá, alguém na sua família já teve isso, já teve isso. E aí você sai de lá pensando, nossa, minha família já teve isso. Aí a pessoa, o pensamento tá ali, ó. Né? Aí ali você já vai repreendendo, repreendido em nome de Jesus. Não, graças a Deus, não, tá tudo certo, não. E mesmo se já teve, na minha vida não vai, na minha vida e nos próximos descendentes, os próximos descendentes não vai ter isso, né? Já foi cancelado, já foi desligado, Jesus já está no comando, né? E tá tudo certo. Mas muitas vezes, se a pessoa não está forte e não conhece, vem o pensamento e começa a atormentar, essa pessoa começa a ter sintomas, gente. Começa a ter sintomas, às vezes até a própria doença.
né? Nossa mente tem poder, ela é poderosa, e por isso que o inimigo, ele vai direto lá. Porque, como eu falei, uma vez que você aceita aquilo como uma verdade, você mesma faz o estrago por ele. Ok, então ela deu esse exemplo, e daí ela identificou, jogou esse pensamento fora, lançou fora, ela viu que ela estava gerando isso, repreendeu, submeteu a Deus e alimentou a sua fé. Foi ler os versículos lá de cura, a palavra, que é a verdade, e ela foi liberta daquela opressão que estava ali na mente dela. Exemplo, quando você vai ao médico, eu já falei sobre isso. Então, os pensamentos têm poder, e uma vez que tomamos posse deles, sejam bons ou maus, ele se torna real e forma, ele toma forma, né? E tem poder sobre nós. Por isso, nós devemos renovar a nossa mente e identificar, ter o discernimento e observar se aquilo está vindo de Deus ou não. O pensamento não é de Deus, você já lança sobre Deus, já repreende e já traz palavras de bênção sobre a sua vida, né? Ora ali ao Senhor. Esse é o caminho, gente. E é simples assim. As coisas de Deus são muito simples. Se eu soubesse disso antes, nossa, eu não tinha sofrido tantos anos. Mas tudo bem, teve que passar por isso para eu poder hoje estar aqui falando sobre isso, ensinando sobre isso também, né? Então, uma vez que você os aceita, ele começa a gerar sintomas no corpo, né? Não aceite os pensamentos que não vêm de Deus na sua mente. Ela, no caso, identificou, né? Leu as escrituras sobre cura e fez o que Deus ensina e foi liberta da opressão maligna. Gente, eu fico pensando, pessoas que têm depressão, e ali na mente, o tempo todo, tem sempre um pensamento, um sentimento, que vem de um pensamento que a pessoa nem sabe o que é, mas se ela conseguir identificar, ela consegue combater. Eu vou contar para vocês que quando teve 2 vezes na minha vida que eu quase entrei em depressão. A primeira vez foi leve, a segunda vez não, a segunda vez foi uma opressão mesmo. Eu lembro disso e foi horrível. Mas Deus me permitiu passar por essa experiência para poder ajudar pessoas quando eu estou atendendo, para poder saber o que é, pelo menos um pouquinho do que é isso, né? E eu lembro que eu estava tão, com a minha mente tão. É uma coisa que eu não falei para ninguém. Eu não punha, porque eu estava dentro de mim aquela coisa horrível. Mas eu sei o que eu estava sentindo. E aquela luta na minha mente, a batalha foi ali. E eu não estava conseguindo sair, era uma tristeza, eu via tudo cinza. Eu não estava mais tendo esperança. E foi diante de uma situação que eu tinha vivido há pouco tempo. E começou a vir medos, preocupações. E aí, um dia, eu andando de bicicleta e clamando a Deus dentro de mim, na minha mente, ninguém sabia. Eu fico pensando hoje, eu sou uma pessoa que eu falo as coisas, eu abro, eu vou atrás, eu busco ajuda, e naquele momento eu não sei o que aconteceu comigo, eu não conseguia nem verbalizar, porque acho que eu nem sabia o que estava acontecendo. E aí, eu lembro que eu estava andando de bicicleta, a gente ali, eu clamando, chamando o Senhor, pedindo socorro, Senhor, do mesmo jeito que começou isso, tira isso de mim. E de repente, pum, veio na minha mente o versículo que Deus me fala para falar o tempo todo para vocês no canal, nos vídeos, que é algo que ele entregou para mim. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ali caiu por terra todos esses meses, porque eu entendi que independente do que Deus permitisse, via cooperar sempre para o meu bem, porque eu o amo, e seja lá o que fosse, ia ser para o bem, ia ficar tudo bem. Caiu por terra aquela opressão, aquele desespero, e voltou, a luz voltou. Gente, foi assim, ó, foi assim, mas assim, eu digo assim, ali naquele momento que eu clamei, Deus falou, agora eu vou fazer, mas eu já estava, sei lá quanto tempo já, assim, semanas, mas era tão forte que era desesperador. E eu tive um momento também, numa época, com essa amiga aí que eu falei para vocês, essa amiga aí das trevas, que eu cheguei a tomar remédio um tempo, e eu ficava tão mal, eu não cheguei a pensar em tirar minha vida, não, mas eu falo, Deus, me devolve a minha vida. Me devolve a minha vida. Então, existem coisas que o inimigo faz, sim, também no espiritual, como feitiçaria, a avó dela mexe com essas coisas, né? Então, ela provavelmente fazia também coisas para entrar na minha, para me destruir, com certeza. Hoje eu tenho, quanto mais eu aprendo, mais Deus vai me mostrando do que provavelmente aconteceu. Mas, por mais que oprimiu a minha mente durante um tempo, não conseguiu me destruir, né? Deus não permitiu e me tirou de lá. Também dessa mesma forma que entrei lá, Deus me tirou. E a pessoa é tão, como eu posso dizer,
Ai, não sei nem a palavra, gente, mas assim, que além de ter feito o que fez e consciente, ainda foi ela que me jogou lá, lógico que porque eu estava fraca, né? Não, eu não sabia o que fazer e ela aproveitou disso, como depois foi ela que me ajudou a sair também, viu? Eu ainda agradeci. É assim, eles querem ser o Deus que te salva também e aquele que te afunda. O que te destrói é o que te salva, porque é tudo sobre eles, né? Mas Deus é mais. Hoje eu sei de tudo isso, né? Graças ao Senhor que revelou, né? Enfim, continuando. Então, vamos usar de toda a autoridade que Deus nos deu. Ele te deu e não os aceites como seus e como verdades. Saiba identificar de quem eles vêm, ok? Até com óculos está difícil de ler, que eu deixei a letra minúscula, gente. Estou aqui fazendo um esforço. Exemplo, ela deu exemplo da avó. A avó dela morreu quase surda. Eu já estava, né? E ela disse que ficou o dia inteiro angustiada, sentindo isso, que é o que ela está falando aqui agora, essa parte que, além do inimigo usar esses pensamentos em primeira pessoa para te enganar, para você achar que são seus próprios pensamentos, porque aí ele sabe que você não vai lutar contra, você não vai guerrear, você acha que é seu, né? Então, muitas vezes a pessoa ainda aceita aquilo porque acredita ser dele mesmo. E agora ela fala que ele usa também dos nossos sentimentos, né? Onde você vai estar ali sofrendo, você vai estar sentindo algo, mas isso vai te distrair de você realmente saber que começou em um pensamento. Você não está sentindo algo do nada. Começou em algo que veio de um pensamento que ele colocou ali na sua mente. Aí é pedir para Deus, Deus, me mostra o que, que eu estou pensando. Já fiz isso, gente. Deus, mostra o que, que eu estou pensando. Aí começa a falar, tem umas coisas que eu falo, o que, que é isso, senhor? Pelo amor de Deus, está repreendido em nome de Jesus. É surreal. Eu falo, não, o que, que é isso? Né? Normalmente vem mesmo com espírito de medo, essas coisas, que é o que ele mais usa para nos atacar. Mas aí a gente já sabe onde ir. A nossa fé, que é o que a gente está falando hoje, tem que estar acima disso. E a gente sabe aonde levar tudo isso. E quebrar, e acabou. E o inimigo não tem mais vez. Ok. Cadê? Ela deu esse exemplo da avó dela. Ela estava angustiada durante todo o dia. À noite, ela despertou que ela estava sentindo aquilo, mas ela sabia que tinha um pensamento lá e pensou que não estava ouvindo bem. Começou a falar: Nossa, minha audição está tão ruim. Nossa, não estou conseguindo ouvir direito. E logo veio a consciência dela, que ela estava ali pensando: Poxa, minha avó morreu já quase surda. E ela começou a ter medos. Aquele pensamento ficou na mente dela e ela começou a ter sintomas no físico. Olha que interessante. E ela reconheceu que era algo de ataque do inimigo. Ela repreendeu, levou cativo ao Senhor e se alimentou das bênçãos da palavra de Deus, né? Minha saúde é perfeita, o Senhor morreu na cruz, levou tudo, as enfermidades, e eu estou bem, e minha audição é ótima, está nas mãos de Deus, nada acontece na minha vida sem que seja a vontade de Deus, e tudo que Ele permite tem propósito maior, e pronto. Ok. Pensamentos sobre rejeição. O vídeo que eu vou trazer daqui a pouco para vocês é sobre isso. Eu só vou pôr mais um louvor, que enquanto isso eu vou baixar o vídeo, gente, não deu tempo nem de eu editar, então tá do jeito que foi traduzido. Tomara que esteja bem claro para o português, tá? Que às vezes acontece de não estar, mas vamos na fé. Pronto. Pensamentos sobre rejeição como nossa, como nosso, né? Tipo, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me ignoram, e esses pensamentos vêm de Satanás. E o inimigo, ele tem poder para fazer coisas, ele vai usar pessoas que são as pessoas que ele tem como o fantoche dele lá para te ignorar, para você acreditar mesmo que você é rejeitada. E se você acredita nisso, você toma posse, o que, que pode acontecer? Ou você começa a rejeitar os outros também, como um mecanismo de defesa, e até mesmo de ataque, dependendo dos casos, como os narcisistas fazem, para ferir porque está ferido, ou você pode se isolar. E aí o inimigo ganhou, porque é o que ele queria. É o que ele queria, causar essa dor, e você acreditar naquilo, você se sentir dessa forma, e começou tudo com um pensamento mentiroso, de engano, que ele tentou colocar na sua mente, porque nós sabemos que somos escolhidas do Senhor, somos filhas do Rei o Todo-Poderoso, e não tem rejeição sobre nós, pelo contrário, tem propósito, e ele nos escolheu, somos escolhidas do Senhor, ok? Então, esses pensamentos de rejeição, né, muitas vezes vão fazer com que a pessoa creia naquilo e vai tentar de todas as formas te ferir através dessa mentira.
E ele tem sim o poder, né, de usar essas pessoas que seguem a ele, que são instrumento dele, para você acreditar nessa mentira diabólica. E então você começa a rejeitar os outros como forma de defesa, ou você se isola e o inimigo consegue o que queria. Pensamentos de que, tipo assim, ai, todos conseguem vencer, né? Ai, tudo dá certo, as pessoas conquistam e eu não conquisto. Por que que nada para mim dá certo? Por que que as pessoas estão conquistando, estão vivendo o propósito de Deus e eu não? Inimigo na sua mente, para você, né, começar a achar que é isso mesmo, e aí vem a revolta, e aí ele vai ganhando espaço para te destruir, literalmente. O que mais? O diabo, ele coloca um pensamento e uma hora você começa a falar sobre isso, você começa a verbalizar, né? A palavra tem poder, pensamento tem poder, e aí quando verbaliza, então, aí que você acaba impedindo as bênçãos de Deus. Nós impedimos que as bênçãos de Deus cheguem até nós, quando nós estamos falando nós mesmos com a nossa própria palavra, nossa própria boca, maldições sobre nossa vida. Se você acredita que você não é capaz, você vai falar, nossa, eu não sei fazer nada. Nossa, eu não sirvo para nada. E aí você vai começar a se comportar dessa forma. Você está acreditando nisso, você está profetizando, e aí as bênçãos de Deus vão chegar como? Se você mesma está amaldiçoando. Agora, você identifica, isso não é de Deus para minha vida, eu repreendo, tem nada disso não. Tem propósito sim, é na hora perfeita de Deus, e eu vou perseverar, porque ele disse, eu confio em mim, e eu confio, e eu espero nele, e na hora perfeita dele vai acontecer. Enquanto isso, eu vou viver, vou agradecer, e vou continuar perseverando, e vivendo da melhor forma possível, buscando ao Senhor, enfim, e por aí vai. Ok. Pensamentos, eles conseguem crescer, né? Então, um pensamento, ele tem poder de destruir amizades, casamentos, de nos afastar de Deus. Tudo que sai das nossas bocas vem primeiro de um pensamento. E se pudermos controlar os nossos pensamentos, controlamos as nossas palavras também. Às vezes sai, gente, mas aí, mesmo assim, você já sabe o que fazer, você já vai para Deus, pede perdão, se arrepende, e aí você vem e lança palavras de bênção, porque às vezes tem momentos que realmente acontece, né, da gente perder, aí tem que ter domínio próprio, Senhor, me ajuda aqui, imagina, com um relacionamento abusivo, então, a pessoa está o tempo todo te atormentando, te azucrinando, você não aguenta, eu falo que contato zero, um meio de te ajudar nisso daí. Mas tem casos que não dá para você dar o contato zero. E aí, como é que você faz? É domínio próprio. E Deus vai te dar a estratégia que você precisa para você conseguir, né, vencer isso daí. A guerra é espiritual. Aí já vai direto para a guerra lá, né? Não fica discutindo com a pessoa, batendo boca, não, tentando se justificar, porque não vai adiantar. Ele ganha. Ele vai ganhar sempre. Agora, nas armas espirituais. Amanhã a gente vai falar sobre o que eu falei, né, de pessoas que não conseguem sair do relacionamento. Deus já falou para sair, mesmo assim a pessoa não consegue, não entende. Aí as que já saíram, é uma dor na alma que a pessoa achou que ia morrer. E tem explicação no espiritual para isso também, né? Então, é assim, gente, acontece. Mas Deus é mais. Jejum e oração. Tem casos, assim como para expulsar as castas de demônio, tem casos que é só com jejum e oração. Se não tiver jejum e oração, não sai, né? Ok. Um pensamento tem poder de destruir a amizade, já falei. Tudo que sai das nossas bocas vem do pensamento. Se pudermos controlar nossos pensamentos, controlamos também nossa fala. Se o inimigo tem poder sobre nossas mentes, ele já ganhou. Então, não vamos dar o gostinho para ele, não, porque agora a gente já tem o conhecimento, a gente sabe por onde ir, né? Em Gênesis, Satanás colocou um pensamento sugestivo na Eva, né? Que ele falou: ah, Deus falou que você não pode comer, você pode comer de todos os frutos, né? De todas as árvores. Aí ela falou: não, eu só não posso comer desse daqui. Ah, você não vai morrer? Não vai morrer, não. Você vai conhecer sobre o que Deus conhece. Você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai conhecer como Deus conhece, não vai morrer, não. E ela duvidou se realmente ela ia ou não morrer. Duvidou do caráter de Deus ali, ele trouxe o pensamento, só sugeriu aquilo sutilmente, e ela mesma foi e fez. É desse jeito. Agora, ela tinha autoridade para repreender, né? Para fazer o que tem que fazer, mas não foi isso que aconteceu. Fica o aprendizado para nós, né? Ok. Deixa eu ver onde eu parei.
Então, Gênesis, Satanás colocou um pensamento sugestivo para Eva que fez com que ela duvidasse se era mesmo verdade que ela morreria se comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele usa pessoas que convivemos também para nos falar coisas, sugerir coisas, nos influenciando e nos cativando para crermos que é o melhor para nós. E se acreditamos naquilo, nós mesmos fazemos o que ele quer, achando que é o melhor para nós. É desse jeitinho. Por isso que é tão importante, toda vez que vier alguém sugerir algo para você, ou fizer um convite para você, seja o que for, você sempre orar e pedir confirmação de Deus. O senhor está nesse negócio aí, Deus? É para eu estar lá? Porque senão eu não vou querer estar lá, não. Né? Eu falo. Hoje, né? Mas eu não falo isso, não, nem sabia. E quais são os seus pensamentos? Fica aqui para reflexão. Quais são os seus pensamentos? No vídeo ela traz até assim, porque tem pessoas, graças a Deus, os pensamentos que eu percebo que vêm de ataque do inimigo, hoje, né, eu sei o caminho, eu repreendo, eu lanço sobre o Senhor, mas tem pessoas que têm pensamentos que não são pensamentos de acordo com a palavra de Deus, entende? As narcisistas, por exemplo, eles têm os pensamentos ali que a gente sabe que não é de Deus, e assim, ela fala aqueles pensamentos quando não tem ninguém ali, que é só você, né? Quais são esses pensamentos? Eu fiquei em paz, graças a Deus, quando ela falou isso, eu fiquei em paz. Mas assim, ó, vigie aquilo que entra através do que você vê e ouve, ou recebe, que vem de fora, e não de Deus. Feche todas as brechas, portas, portais para o inimigo e receba o que vem de Deus somente sobre a sua vida. Isso é muito importante, é outra coisa também que dá para a gente falar muito mais, que é aquilo que a gente vê, o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo, as pessoas com quem a gente está convivendo, tudo isso influencia a nossa mente, tudo isso vai tentar de alguma forma, né? Quem não é de Deus vai tentar fazer você crer em algo que não é a palavra de Deus, e vai parecer, porque o engano é assim, gente, ele parece a verdade. Ele consegue te enganar, exatamente, te consegue não, né, só os que não estão ainda firmes e não têm esse conhecimento, mas é muito parecido com a verdade, senão não enganaria ninguém. Só que o Espírito Santo nos testifica, nos mostra, e aí a gente não cai, e repreende. E é surreal, porque a maioria não tem conhecimento e discernimento. Hoje em dia tem aumentado, graças a Deus, mas muita gente não tem. Aí se você ainda vai falar, parece que você quer louca, né? Então eu falo, Senhor, obrigada por me alertar, para me guardar, vou me proteger, e fazer o quê? Vou orar. A gente pode interceder, né, pelas outras pessoas, mas tem casos que não dá nem para você falar e ajudar, porque é revelação de Deus. Não tem como a gente fazer a pessoa acreditar em algo, né? E ali, então, no finalzinho, eu coloquei, e a Salomão, ele disse, meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Agora que você tem esse conhecimento, use-o a seu favor e leve adiante para que outras pessoas também sejam libertas do engano do inimigo que se disfarça de anjo de luz. O que é dele e vem dele, deixamos com ele. O que é do inimigo e vem dele, é dele. Fica lá com ele, não vamos aceitar, não. Eu não aceito. Identificou, hoje você tem esse conhecimento, você identifica, você não recebe. E o que é de Deus, isso sim você recebe, você aceita e desfruta, porque é bênção para nossas vidas. E em 1 Coríntios 2,9 diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lindo demais, né? Queria muito compartilhar com vocês esse conhecimento, embora a gente já sabe que o inimigo ataca a nossa mente, mas ele tem a forma, né? Que essa parte, eu nunca tinha pensado por esse lado, que realmente é em primeira pessoa que ele vem. A pessoa acaba achando que é o próprio pensamento dela, muitas vezes aceita aquilo, e aí acaba se tornando uma realidade. E quando também ele usa, assim, dos nossos sentimentos, ele não quer que você saiba que isso vem dele, porque aí você não vai se posicionar, você não vai tomar a autoridade de Deus, e aí ele consegue te destruir, né? Muito fácil. Eu chamo esse estudo bíblico de uma das feridas mais profundas que uma pessoa suporta. Agora, li e pesquisei muito e estou convencida de que isso frequentemente é o centro de tantos problemas, porque vamos falar sobre rejeição.
E a rejeição parece estar realmente na base de muitas coisas. Agora, parece que muitas pessoas têm pelo menos algum grau de rejeição. Ou para algumas, pode ser apenas uma forma leve de rejeição. Mas há muitas pessoas no mundo de hoje que lidam com rejeição extrema. Então, acredito que podemos nos beneficiar aprendendo alguns dos sinais de rejeição. Agora, já foi dito que a rejeição é uma das feridas mais profundas que o ser humano pode suportar. E eu pensei sobre isso. Observei muitas pessoas e olhei para suas vidas e pensei, sabe bem, pode haver alguma verdade nisso. Então esse é o nosso objetivo neste estudo bíblico, aprender maneiras de superar a rejeição. Agora, nesta semana, vamos ver o número 1. O que é rejeição? Número 2. Que papel a mente desempenha na rejeição? Número 3. Quais são algumas das causas da rejeição? E número 4. 3 categorias ou 3 maneiras pelas quais a rejeição se manifesta, certo? Número 1. O que é rejeição? Bem, deixe-me perguntar primeiro, qual é o oposto de rejeição? Certo, é aceitação. Rejeição é a ausência de aceitação. E pode ser real ou pode ser imaginária, certo? Número 1. Agora, a rejeição real vem de alguém falhar em te aceitar de uma forma ou de outra, onde você não está sendo aceito. Número 2. Falha em aceitar a si mesmo. Vejo isso acontecer muito. Aversão a si mesmo, ódio de si mesmo. Essas são formas reais de rejeição. E número 3. Vamos ver algumas causas de rejeição. Agora, a rejeição imaginária ocorre quando uma pessoa acredita que está sendo rejeitada. Ou quando teme que vai ser rejeitada, sabe? Quando, na realidade, muitas vezes pode nem ser verdade, sabe? Pode ser apenas algo que imaginaram. De qualquer forma, vai ser destrutivo para a pessoa, seja real ou imaginário, se ela acreditar, até que seja eliminado do jeito de Deus. Certo? Agora, a rejeição e o medo da rejeição são um espírito. É um espírito demoníaco. Muitas pessoas não percebem isso. Mas é um ser espiritual real e vivo, que pensa, planeja estratégias, e seu propósito é destruir. E quando uma pessoa percebe que é um espírito demoníaco real, às vezes fica mais disposta a ir atrás dele. Agora, sabemos que o medo é um espírito demoníaco. Todo mundo sabe disso. Mas às vezes falhamos em perceber que a rejeição também é um espírito demoníaco. E quando entendemos isso, vi pessoas irem lutar contra isso, quando finalmente percebem. Mas nossa luta não é contra carne e sangue. Então Deus quer que aprendamos agora a lutar contra a rejeição no reino espiritual. Agora, para uma pessoa começar a sair da rejeição, ajuda a conhecer o objetivo, ou ajuda a conhecer o propósito por trás de um espírito de rejeição. Satanás tem um plano que espera realizar através da rejeição. E o plano dele é fazer com que primeiro recebamos a rejeição. Sabe, esse é o primeiro objetivo dele. Não precisamos receber a rejeição que nos é oferecida. Ou pelo menos hoje, quero que percebamos que não precisamos continuar aceitando essa rejeição. Agora, se alguém nos rejeita, frequentemente pensamos, bem, que escolha eu tenho? Sabe, eles estão me rejeitando. Como posso ter escolha nisso? Bem, só porque isso foi um padrão no passado. Não significa que tem que continuar sendo o padrão. Satanás tem um plano para o objetivo de rejeição e podemos superar esse plano. E quando percebemos isso, às vezes as pessoas saem disso tão rapidamente. Número 1, Satanás quer que aquele que está sendo rejeitado, ele quer eles ou aquele que pensa que está sendo rejeitado. Ele quer que eles finalmente cheguem ao ponto onde vão se rejeitar, onde não se sentem dignos e onde simplesmente acham que merecem a rejeição e começam a se rejeitar. Até que não gostem mais nem de si mesmos, certo? Número 3, ele começará a rejeitar os outros. Tem um efeito dominó. Agora, nesse ponto, a rejeição conseguiu seu objetivo total, que é a destruição. E é isso que Satanás busca com o espírito de rejeição. Agora, nem todo mundo na rejeição levou ao extremo, mas esse é o objetivo final do inimigo. Resumindo, isso é o que Satanás está tentando realizar aqui. Certo, então, nosso objetivo agora é reverter o processo. E podemos. Certo, agora vamos ver que papel a mente desempenha na rejeição. E por que a mente é tão importante para sair da rejeição? Bem, em cada área da nossa vida agora, onde consistentemente temos problemas sem alívio aparente, podemos descobrir que o problema é pensamento errado. Praticamente em todos eles, estamos errados no nosso processo de pensamento. E a rejeição não é exceção. O problema da rejeição começa bem aqui na mente. Nunca vi não ser aqui. E se conseguirmos perceber que vem da maneira como estamos pensando, muitas pessoas dizem, bem, tudo bem, posso cuidar disso. É pensamento errado. Portanto, o problema tem que acabar aqui.
e temos que acertar no nosso pensamento. Agora, o campo de batalha de Satanás é a mente. E é aí que vamos vencer ou perder quando percebermos isso. E a mente tem que ser renovada para obter a vitória. Agora, o fato de que o pensamento errado está por trás da rejeição. É por isso que o medo da rejeição agora pode ser tão destrutivo quanto a rejeição real em si. Porque a rejeição e o dano são imaginários. Mas quando uma pessoa está nisso, ela não acha que seja imaginário. É grande para ela. Mas na rejeição agora, o dano vem de como a percebemos. Vem da sua percepção que acontece dentro de você. Agora, um pensamento tem substância no reino espiritual, seja negativo ou positivo. Um pensamento é uma força criativa agora que pode produzir um humor. O humor em que você está. Pode produzir uma atitude. E, finalmente, pode até produzir uma personalidade, uns traços de personalidade. Sabe, você já experimentou ter todo o seu humor mudando de repente? E acho que todos nós já tivemos momentos em que estávamos felizes da vida. E de repente vem um pensamento negativo. E instantaneamente com ele vem uma mudança de humor. Certo. Feliz da vida e depressão instantânea acontece com muitas pessoas. E um pensamento é uma força criativa. E pensamentos de rejeição agora, sejam óbvios ou sutis, eles são criativos. E o que começa como um humor pode literalmente se tornar rapidamente uma atitude. E finalmente, se não for cuidado, se torna um estilo de vida. Certo? E nosso reino da alma agora é o interruptor que liga ou desliga o poder de Deus. Agora, podemos nos voltar para Deus, acreditar nele, acreditar na sua palavra, ou podemos pensar como o mundo pensa e assumir sua rejeição. E temos esse poder dentro da nossa alma para ir em qualquer direção que quisermos. E algumas pessoas, quando descobrem que tem a possibilidade de ir em qualquer direção, às vezes isso as faz parar e dizer, certo, vou mudar. Vou fazer do jeito de Deus. Mas temos esse poder na nossa vontade, na nossa mente. Agora, nossa vontade decide no que vamos pensar. E nosso subconsciente vai decidir o que vamos armazenar na nossa mente subconsciente. Então, realmente somos o produto da nossa vida de pensamento. Esse é o cerne da rejeição. Agora, quando alguém absorve pensamentos de rejeição, ou quando se apega a algum tipo de ideias de rejeição, talvez da infância, essas se tornam feridas subconscientes. Não percebemos que há feridas dentro de nós que afetam toda a nossa perspectiva de vida. Agora, no nosso bairro crescendo, eram todos garotinhos, com exceção de uma garotinha, 2 anos mais nova que os meninos. E quando se cansavam de deixá-la brincar com eles, diziam coisas realmente dolorosas e feias para fazê-la ir para casa. Bem, tudo que uma pessoa faz ou pensa é frequentemente colorido agora com memórias. Sabe, coisas que elas lembram de ter acontecido com elas quando eram jovens. São pensamentos subconscientes de rejeição. E elas se apegam a esses até finalmente serem curadas. E se não forem curados, só piora cada vez mais. Por exemplo, 2 pessoas podem entrar numa situação onde ambas são tratadas com frieza. E uma vai dar de ombros, não ligar, e simplesmente pensar, a pessoa provavelmente só está tendo um dia ruim hoje. Sabe, elas vão superar isso. Ou vão pensar, elas só precisam me conhecer melhor. Se me conhecessem, gostariam de mim. A outra pessoa que luta contra a rejeição vê subconscientemente o incidente, como uma confirmação de que não é aceita. Elas veem isso de forma totalmente diferente. Veem isso como uma afronta pessoal. Certo? Agora, o que faz a diferença na perspectiva dessas 2 pessoas? Vamos descobrir que é como vemos as coisas. É como percebemos as coisas. Os pensamentos subconscientes que passamos a aceitar e com os quais convivemos. São o que faz a diferença na perspectiva das diferentes pessoas. Agora, aquela pessoa em rejeição de alguma forma se convence em sua mente subconsciente de que não é amada. Sabe, realmente não é importante como chegam a essa conclusão. É apenas importante descobrir como se livrar disso. Muitas pessoas querem voltar e descobrir por que entraram na rejeição. Isso não é importante. Apenas descubra como sair disso. Porque todo mundo lida com uma certa quantidade de rejeição. E até que esse pensamento profundamente enraizado seja mudado, continuarão sendo feridas. Elas acreditam que não são amadas, por causa de talvez alguma mensagem que chegou até elas, que captaram no passado. Pode nem haver um pingo de verdade nisso. Por exemplo, se alguém te dissesse que você tem orelhas grandes, te dissesse que essas orelhas são grandes demais em proporção ao seu rosto. Mesmo que não houvesse verdade nisso, mesmo que suas orelhas fossem, na verdade, um pouco pequenas, isso te afetaria se você pensasse que era verdade.
É o que percebemos como verdade. É o que absorvemos como verdade. Agora, muitos colegas de brincadeira da infância disseram coisas feias e dolorosas que penetraram profundamente na mente subconsciente dessa pessoa. E isso começou a colorir toda a sua perspectiva de vida. Já vi isso acontecer tantas vezes com crianças que brincam juntas. E uma simplesmente dá de ombros e outra absorve isso e começa a crescer. As ideias que aceitamos, sejam reais ou não, vão fazer você criar seu ambiente. Vão fazer você erguer muros para se proteger e se defender. Porque quando estamos em rejeição, não confiamos em Deus para ser nossa defesa. E muitas pessoas nem pensam em confiar em Deus nisso. Elas só pensam, bem, eu simplesmente sou rejeitada. As pessoas me rejeitam. E qualquer coisa que acreditamos ser verdade, que não está alinhada com a palavra de Deus, vai causar inferioridade. Agora, a rejeição não é exceção. Agora, sua mente consciente frequentemente avalia se é verdade ou não. Olhamos para isso e pensamos conscientemente, pensamos, não, isso não é verdade. E talvez descartem isso. Mas a mente subconsciente não avalia. E se não for renovada a luz da palavra, muitas vezes isso está no seu subconsciente. Você recebe algo que nunca receberia no consciente. Isso armazena dor no subconsciente. Tudo que fazemos é precedido pelo pensamento, mas não necessariamente um pensamento consciente. E a maioria das coisas que nos afetam negativamente foi precedida por um pensamento subconsciente sutil da alma, ou talvez algo nas emoções. Até mesmo certos sons ou certos cheiros que armazenamos podem mudar todo o humor. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, quando era jovem, estava na casa dos 20 anos, me encontrava de muito bom humor. E de repente ficava deprimida. E pensei, que diabos, não conseguia descobrir o que estava acontecendo. Bem, um dia o Senhor me lembrou, anos antes, quando eu era apenas uma criança, acordava no meio da noite aterrorizada, de que algo ia acontecer com um membro da minha família. E quando fiquei mais velha, passei por libertação. E cuidamos disso e realmente não era mais um problema. Eu estava tentando descobrir o que diabos estava acontecendo. Mas comecei a perceber que toda vez que eu ficava deprimida, eu estava na casa dos 20 anos e percebi que era o som de um velho ventilador oscilante. E eu pensava que quando eu via aquele ventilador, ficaria deprimida. E comecei a verificar e dizer, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me lembrou que quando eu acordava com medo, eu dormia embaixo de um ventilador oscilante. E então meu subconsciente tinha armazenado esse som e o associou à depressão. E isso acontece muitas vezes. A mesma coisa pode acontecer com um certo cheiro. Havia um rapaz que sempre se sentia rejeitado por essa menina, de que ele gostava no ensino médio. E anos depois ele podia sentir aquela fragrância, aquele perfume, e ele disse que a rejeição vinha imediatamente sobre ele. Bem, ele finalmente se lembrou de que aquela era uma memória armazenada, do cheiro do perfume dela. E o subconsciente dele tinha armazenado aquele cheiro, e o tinha associado à rejeição, sabe? Ok. Agora vou mencionar alguns desses aspectos subconscientes, atitudes e sentimentos negativos que a rejeição produz, sobre os quais talvez nunca tenhamos pensado conscientemente. Mas essas coisas na rejeição realmente não incomodam tanto no reino consciente, é no reino subconsciente. Sentimentos de não ser desejado. Você pode nunca ter pensado conscientemente as pessoas não me querem por perto, e ainda assim ter sentimentos sutis de não ser desejado, ou de não pertencer. Sentimentos de ser deixado de fora, sabe? Eu sempre fico de fora. Sentimentos de estar do lado de fora, olhando para dentro, e não saber como entrar, sabe? Esses sentimentos trarão uma baixa autoestima geral. Agora, eles podem não ser sentimentos conscientes nos quais você se detém. Muitas pessoas vão dizer, não, eu nunca pensei nisso antes. É apenas uma impressão geral, que meio que colore tudo sem perceber. Agora, a razão pela qual gastei tempo descrevendo a rejeição e descrevendo os sentimentos que ela produz e o papel que a mente desempenha. É porque o primeiro passo para a recuperação é identificar o problema. Às vezes, no momento em que identificamos o problema, podemos nos livrar dele. Um médico precisa fazer um diagnóstico preciso, antes que possa descrever adequadamente uma cura. Ele precisa identificar o problema para poder tratá-lo. Bem, a melhor maneira de resolver o problema da rejeição é reconhecê-lo. Tantas pessoas não reconhecem. Elas nem percebem que estão operando na rejeição. Agora, a rejeição também pode entrar através de circunstâncias que estão fora do controle dos pais.
Eu vi às vezes em que uma criança fica no hospital e não podem trazê-la para casa. Surgem complicações e elas não receberam aquele carinho inicial. E a rejeição frequentemente se desenvolve. Quando uma criança é privada do amor dos pais devido à morte, às vezes é serviço militar. Ou talvez uma doença, um lar desfeito, a rejeição frequentemente se desenvolve. E está realmente fora do controle dos pais. Está fora do controle das pessoas, estão ao redor delas. Quando uma criança é comparada desfavoravelmente para um irmão ou irmã, pode ser uma comparação não dita. E a rejeição se segue. Medo e ansiedade por parte de uma nova mãe nervosa podem comunicar rejeição. Quando a rejeição certamente não existe, ela ama aquele bebê, mas é novo para ela. E às vezes está transmitindo um espírito de rejeição. Agora, essas são coisas que Deus quer curar, para que possamos viver vidas íntegras e saudáveis. Uma criança precisa de muito toque. Já falamos sobre isso antes. O toque é a afirmação do amor. E há momentos em que uma criança vai receber uma medida extra de amor e atenção. E digamos uma criança que está cronicamente doente, talvez ao longo de um período de tempo, ela receberá muito toque e carinho. Ou talvez seja uma criança que tem deficiência. Ou de vez em quando vai ser um pai que simplesmente tem um filho favorito. E eles amam aquela criança e demonstram isso. Ok, por qualquer razão, quando uma criança recebe mais atenção, isso frequentemente vai deixar cicatrizes e feridas. E mágoa e rejeições nas outras crianças que observam com anseio. E elas sentem a rejeição. Feridas de rejeição geralmente remontam à infância. Quase todas elas remontam à infância. É como em Gênesis 37, versículos 3 e 4. Então, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele amava aquela criança. E então ele fez para ele uma túnica multicolorida. E evidentemente ele não estava pensando sobre o que isso faria com as outras crianças, porque os outros irmãos viram que seu pai amava José mais do que todos os outros. Então, eles odiaram José. E eles não conseguiam falar com ele de forma amigável. Ok, agora nós temos sido bem duros com os irmãos de José. E é claro que eles agiram mal. Quando venderam José no Egito? Isso foi horrível, mas nós podemos rastrear a raiz do problema. Voltando até aqui para a decisão imprudente de Jacó. Como pai, de favorecer uma criança em detrimento de outra, isso nunca falha em trazer feridas. Agora, existem centenas de maneiras que a rejeição pode entrar, mas a boa notícia é que ela pode ser superada. E tantas pessoas que estão em rejeição, e elas sentem como se ninguém gostasse delas. Elas acham que não conseguem sair disso, mas a boa notícia é que elas conseguem. E eu não posso dizer isso o suficiente, que Deus tem respostas para qualquer coisa que venha contra nós. Então, esta próxima declaração é muito importante. A porta para a rejeição é aberta sempre que alguém busca, por qualquer razão. Quando eles buscam sua verdadeira identidade, seu propósito de vida ou sua aceitação. Quando eles tentam encontrar isso de qualquer pessoa ou qualquer lugar que não seja em Jesus. Há apenas um lugar para obter a aceitação. E quando nós a recebemos lá, não importa o que acontece ao nosso redor, porque Deus vai nos dar tudo o que precisamos. Mas quando isso acontece, a porta para a rejeição se abre. E a busca definitiva agora. E a busca legítima para encontrar isso no lugar certo. É apenas quando corremos para o Senhor, quando dizemos, Deus, eu tenho um problema acontecendo, mas eu sei que tu podes responder. E Deus está pronto, Ele está esperando. Então pergunte a si mesmo, de quem e do que agora? Eu estou tirando minha identidade? Como eu me vejo? Quem eu realmente acho que sou? Se nós nos perguntarmos essas questões, às vezes temos a resposta bem na nossa frente. Se você se vê simplesmente como filho de fulano, especialmente se você se vê como o filho menos favorito de fulano, ou se sua identidade está ligada ao fato de que você é simplesmente marido ou esposa de fulano, ou mãe de fulano, se é assim que você se vê. E você não se vê como tendo qualquer valor, se essa é a principal fonte da sua identidade. Então, pensamentos de rejeição vão sempre evoluir. Ou se você está olhando para o que pode fazer na vida, para dar a si mesmo um propósito para viver, então pensamentos de rejeição vão surgir. Porque o que fazemos por nós mesmos agora nunca vai ser suficiente. Nunca vai satisfazer permanentemente. Ou se você procura a fonte errada para aceitação, se você depende de outra pessoa. Para fazer você se sentir aceito, nós temos que ter a aceitação de alguém aqui ou ali,
Então, qualquer pessoa que não seja Jesus, nós vamos descobrir que vai haver um tempo, que a decepção vai chegar. Eles vão nos decepcionar de alguma forma. E a rejeição vai seguir tão certo quanto a noite segue o dia. Veja, um processo evolui. Pensamentos de rejeição se formam. E conforme esses pensamentos de rejeição são lançados como semente, a única colheita que pode vir é rejeição. Agora, conforme você mantém esses pensamentos de rejeição na sua mente, conforme você medita sobre os momentos e as maneiras nas quais você se viu rejeitado, e você começa a pensar no passado. Puxa, eles realmente me trataram mal. Eu acho que eles não gostam de mim. Isso não apenas magnifica o incidente, mas a mente é como um imã. E literalmente atrai mais rejeição. Ela absorve isso. Nós poderíamos passar um estudo bíblico inteiro sobre as causas da rejeição, mas essas que eu mencionei são as causas básicas. E praticamente toda rejeição é apenas uma versão de uma dessas atitudes que foram adotadas desde a infância. E praticamente toda vez que ela entrou na infância. Quando o marido ou o esposo é rejeitado pelo cônjuge, essa é uma ferida profunda comum que precisa ser tratada. Mas muitas vezes você descobrirá que um deles teve alguns problemas na infância. E na maioria das vezes, as feridas de rejeição que são recebidas na idade adulta agora são uma projeção ou uma continuação dessas feridas da infância. Agora, se for rejeição conjugal, muitas vezes assumirá uma nova dimensão de vergonha e humilhação. E isso só agrava o problema. A rejeição é um problema terrível. Acho que as pessoas simplesmente dizem, bem, todo mundo tem um pouco de rejeição, mas não percebemos que isso é uma das maiores coisas que o inimigo usa contra nós. E é por isso que temos que investigar isso. Temos que perceber o quão perigoso isso é. E isso simplesmente precisa ser curado. E Deus quer curar isso. A rejeição é uma ferida interna, onde a alma subconsciente fica ferida e esmagada. E como é mais profundo do que a mente consciente, também vai ainda mais profundo do que a memória consciente. Às vezes nem é a memória que estamos lembrando. É apenas a rejeição que estamos sentindo. Porque o incidente em si pode ter sido esquecido há muito tempo. E é por isso que essas feridas na alma são diferentes e difíceis de diagnosticar. Porque a maioria das pessoas não se lembra conscientemente do incidente. Foi doloroso. Então, a mente consciente aprende a lidar com isso esquecendo. Mas a ferida continua lá até ser curada. Só porque foi reprimida, só porque a pessoa enterrou, ainda assim apodrece e vai causar problemas. Em Provérbios 18, versículo 14, diz: o espírito do homem pode suportar a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Ok, não podemos. E é por isso que temos que aprender sobre o poder de cura de Deus. Em Provérbios 15, versículo 13, diz de uma maneira diferente: o coração alegre torna o rosto sorridente, mas quando o coração está triste, o espírito fica abatido. Ok, agora eu já vi pessoas com semblante triste, de um coração ferido. E honestamente, se você perguntar por que estão tristes, provavelmente negarão que estão. Não, eu não estou triste. Do que você está falando? E provavelmente nunca. Eles nunca saberiam que seu semblante estava mostrando isso. Eles nem estariam cientes disso. Às vezes eles nem têm uma memória consciente da dor. Mas está registrado no subconsciente. Então os resultados aparecem da mesma forma. Ok, há uma tristeza neles. É como se um espírito triste estivesse sobre eles. A rejeição geralmente se manifesta de forma leve ou extrema, em uma de 3 categorias. E é por isso que, se você anotar isso, às vezes vai ajudá-lo a reconhecer. Número 1, há um grupo de pessoas que foram rejeitadas e elas se entregam a isso. Elas não lutam contra isso, elas se lamentam nisso. E esta primeira categoria agora está obviamente preocupada consigo mesma. Elas estão constantemente pensando, sabem como estou sendo afetada, como me sinto. Solidão, autopiedade, desesperança, desespero, miséria. Essas características literalmente controlam toda a sua existência. Quando você pensa nelas, é nisso que você pensa. Mesmo quando estão fazendo algo divertido, há um espírito de melancolia sobre elas. Há uma mensagem sutil de autopiedade, que na verdade é uma mensagem de morte. É isso que é a autopiedade. E essa mensagem de autopiedade está sendo continuamente enviada, que comunica a mensagem: eu fui tão maltratada. E às vezes elas não estão dizendo isso. Elas nem estão realmente pensando nisso conscientemente. Mas essa é a mensagem que está sendo transmitida. Elas geralmente estão nesse modo há tanto tempo. E se tornou um estilo de vida, que elas nem sabem. Como é pensar de qualquer outra forma?
Toda a existência delas gira em torno dos maus tratos que sofreram. E muitas vezes esses maus tratos são o principal tópico de conversa delas. Elas até falarão sobre isso com outras pessoas. E é nisso que elas pensam. Então, da abundância do coração, a boca fala. Agora, o suicídio geralmente se enquadra nesta categoria. É triste, é quase tão ruim quanto aquela piada contada sobre o cara que foi convidado para ir ao seu primeiro jogo de futebol americano. E depois, quando perguntaram a ele, você gostou do jogo? Ele disse, bem, nunca mais vou a outro. E eles perguntaram, bem, por quê? Por que você não iria de novo? Ele disse, porque de vez em quando. Eles paravam o jogo, se juntavam em grupinho e falavam sobre mim. Bem, é claro que isso é um pouco absurdo. Mas isso é meio que característico deste primeiro grupo. E seja qual for o grau em que estejam sentindo a rejeição, isso precisa ser trabalhado. Pode ser sutil. Pode ser enorme, certo? O segundo grupo de pessoas que são atormentadas pela rejeição. São aquelas que se tornam indiferentes. Elas simplesmente ficam distantes. Elas ergueram muros de mecanismos de defesa. Às vezes carregam um ar de felicidade superficial. E sabe, elas meio que fingem que estão felizes e que está tudo bem, mas é forçado e às vezes é até exagerado. Será um exagero, onde tentam fazer todo mundo pensar que estão bem. Às vezes são extremamente falantes, às vezes até barulhentas, tentando parecer felizes. É um disfarce e um mecanismo de defesa. Mas é fácil de perceber. E sim, e é um muro de indiferença e uma espécie de distanciamento. Agora, neste grupo, estão aquelas que querem que as pessoas concordem com seus pensamentos e ideias, porque isso as faz se sentirem aceitas. Se alguém aceita o que eu penso ou o que eu digo, então me faz sentir como se eu estivesse sendo aceita. E elas ficam magoadas e rejeitadas quando as pessoas não concordam com elas, não concordam com suas ideias. Agora, mesmo que tentem enganar até a si mesmas, fazendo-as pensar que não se importam. Se alguém concorda com elas ou não, elas realmente se importam. E então, se você as rejeita, ou rejeita suas ideias, você está rejeitando elas. E isso é um grande problema em muitas pessoas. Agora, sempre é uma rejeição profundamente enraizada, que faz as pessoas fingirem que não se importam com o que as pessoas pensam sobre seu estilo de vida. E mesmo assim, ficam com raiva e chateadas. Por causa de fofocas ou atitudes de julgamento. Porque foram feridas. E então, toda vez que veem isso, onde quer que vejam, ficam com raiva. No fundo, elas se importam, mas disfarçam isso. Até quererem que as pessoas pensem que elas não se importam, certo? Agora a mensagem subconsciente fui ferida tão profundamente, mas nunca mais vai acontecer. E encontro isso em tantas pessoas que foram feridas. E lá no fundo, nunca mais vão deixar isso acontecer. Estão tentando se proteger. Não vou permitir que ninguém se aproxime emocionalmente o suficiente para me ferir novamente. E pessoas que usam comentários sarcásticos e depreciativos contra outras pessoas, muitas vezes fazem isso, numa tentativa de ser engraçadas. E sempre, quando você olha, sempre estão disfarçando uma rejeição dentro de si mesmas. Uma pessoa que é crítica, julgadora, que procura defeitos, a rejeição está lá. Agora, isso não desculpa comportamentos errados, apenas nos ajuda a saber onde procurar o problema para curá-lo. Agora, algumas pessoas em rejeição vão se isolar fisicamente e se afastar das pessoas. Já vi isso acontecer tantas vezes. Tudo isso faz perpetuar o problema. Você pode se lembrar, na escola, quando certas crianças se afastavam das outras crianças, porque se sentiam rejeitadas, se sentiam tímidas. E quanto mais se afastavam, mais eram esquecidas. E por isso se sentiam ainda mais rejeitadas. Então era apenas algo que continuava se perpetuando, certo? A terceira categoria, então, ou a terceira forma, pela qual a rejeição se manifesta, é aquela que fica ressentida e amarga. E já vi isso acontecer muitas vezes, onde a mágoa se transforma em raiva. Se transforma em ódio e depois em rebelião. E simplesmente se tornam lutadoras. Um grupo fala sobre isso, um grupo tenta disfarçar e um grupo luta contra isso. E geralmente sempre a rejeição vai se encaixar em uma dessas três categorias. Agora, este é geralmente o tipo mais difícil de rejeição para reconhecer. E o mais difícil para a própria pessoa, até mesmo reconhecer. Há uma raiva profundamente enraizada pelas feridas profundas da rejeição. E descontam em todo mundo. Subconscientemente, estão tentando se vingar. Às vezes nem sabem do que eles estão tentando se vingar, mas eles simplesmente sentem que foram prejudicados.
E se você ler a história de vida de Nick Cruz, esse é um bom exemplo. Nick é um ex-líder de gangue. Ele encontrou Jesus sob o ministério de David Wilkerson, na cidade de Nova York. Seu testemunho é que quando ele tinha 8 anos, sua mãe literalmente o rejeitou. Nós realmente não sabemos o motivo, mas ele disse que parecia que ele havia sido completamente despedaçado. Nas próprias palavras de Nick, ele disse: eu odiava o mundo inteiro. Eu adorava machucar as pessoas, porque psicologicamente eu estava refletindo a dor que estava dentro de mim. Ele disse, quando eu caminhava pela rua, na minha vizinhança, eu era como um cachorro louco. E ele disse, as pessoas realmente se apressariam para ficar longe de mim. E claro, isso aumentou sua rejeição quando eles tentavam se afastar dele. Nick continuou dizendo que, quando Jesus entrou na minha vida, ele disse, ele me libertou e me curou. E agora ele disse, eu me considero uma criança abençoada. Nick disse, eu não sou mais uma maldição. Ele disse, agora eu sou uma bênção. Sou um testemunho da graça de Deus. Agora ele é um exemplo clássico dessa terceira categoria. A década de 1960 produziu uma geração de crianças rejeitadas. É muito triste quando você olha o que aconteceu durante essa geração. E eles manifestaram essa rejeição em raiva e rebelião desta terceira categoria. Muitas crianças criadas no início dos anos 1960 tiveram a infelicidade de viver durante uma década, onde estava na moda acompanhar os vizinhos e garantir que seus filhos tivessem mais do que os filhos dos seus vizinhos, você sabe. E se tornou um símbolo de status em muitos lares. Dar carros luxuosos e barcos e viagens para a Europa e dinheiro para seus filhos. Agora, não que essas coisas sejam necessariamente erradas por si só, mas o dinheiro não pode substituir a aceitação. E durante essa década, em particular, na maioria dos lares, onde havia uma escalada de status tentando acontecer, estava em processo, havia pouca ou nenhuma vida familiar. Eles estavam apenas tentando fazer coisas para seus filhos para parecer importantes. A aceitação e o amor dos pais, especialmente o amor expresso pelo pai, eram o que eles precisavam e pelo que ansiavam. Então essas crianças muitas vezes se sentiram rejeitadas e traídas, porque eles podiam ver através disso. E isso produziu um grande número de jovens que se rebelaram e atacaram o mundo com drogas, álcool e perversão sexual. Havia tanto disso acontecendo durante esse período, no escalão superior do dinheiro. E crime, uma manifestação em massa de rejeição, nessas casas abastadas. E eu fiz um estudo sobre isso, e foi incrível. O quanto aconteceu lá. Nos bairros muito ricos era interessante como isso acontecia em quase todas as casas. Agora, todas essas 3 categorias, ou essas formas de lidar com a rejeição, são defensivas. Mesmo que possa parecer muito ofensivo, na verdade era um mecanismo defensivo. Ainda é uma medida defensiva, uma forma de encobrir as feridas. E as feridas que parecem intoleráveis. Em Provérbios 18, versículo 14, diz, quem pode suportar um coração partido? E isso é basicamente o que estávamos vendo durante esse período de tempo. E isso se torna uma maldição que é transmitido agora, para a próxima geração e para a seguinte, e para a próxima muitas vezes, até que alguém permita que Deus quebre esse ciclo de rejeição. Agora eu costumava pensar, cara, quando alguém se machucou tão gravemente, parece que eles se virariam e fariam o oposto por seus filhos. Você pensaria que eles diriam, bem, isso aconteceu comigo, mas eu não vou deixar isso acontecer com meus filhos. Mas temos que perceber, o Senhor começou a me mostrar, que alguém não pode dar o que ele não tem. Se não foi dado a ele, ele não tem para dar. Eles não podem dar amor e aceitação quando eles não têm. Então, temos que conseguir para poder dar. E nunca é tarde demais para conseguir a aceitação, quando a conseguimos do lugar certo. E é por isso que a palavra de Deus está nos dizendo, vão para Jesus para conseguir essa aceitação. Quando há alguma coisa em você, até mesmo o menor pouquinho de se sentir desamado, ou não aceito, corra para Jesus. E é aí que a resposta vai chegar. Jesus é a única resposta para resolver. A praga da rejeição. E é mundial. Não é apenas em uma categoria de pessoas. É mundial. Sempre haverá uma incapacidade de comunicar amor, a menos que essa pessoa primeiro receba amor agora. Daquele que é amor. E você quase pode ver alguém que esteve sob rejeição. E sua vida foi mal. No momento em que encontram Jesus, é quase uma reviravolta instantânea. Isso é o que é interessante. Em 1 João 4, 19,
nós amamos. Por quê? Diz que amamos quando percebemos que ele nos amou primeiro. Uma pessoa não pode amar a menos que saiba que foi amada primeiro. E quando uma criança nasce em uma família que nunca expressou amor, então elas vão se casar e ter filhos, mas ainda não conseguirão expressar. O que nunca experimentaram, uma maldição perpetua o pecado. Descobrimos que em qualquer área, não importa qual seja a maldição, ela vai perpetuar o pecado, até que alguém lide com isso e quebre o ciclo, para impedir que passe adiante. Uma armadilha em que alguns pais caem, quando descobrem algumas coisas que seus pais fizeram errado em suas vidas, que abriram a porta para a rejeição, eles decidem pela força da carne, que vão tentar consertar isso. Vemos isso acontecer muito, onde eles pensam, bem, meus pais fizeram isso errado, então eu vou fazer certo. Mas quando tentam fazer certo, com suas próprias forças, com sua própria sabedoria, nunca funciona. Às vezes até causa mais danos. Ou quando é um pai solteiro ou mãe solteira, tentando compensar demais a ausência do outro genitor e começam a sufocar a criança, numa tentativa de garantir que não haja rejeição. Não vou deixar que a rejeição chegue ao meu filho, como eu tive rejeição. Mas quando estão fazendo isso pela força da carne, não vai funcionar. Mas descobrem que porque está vindo do medo. Em vez de confiança e dependência em Deus, isso adiciona uma nova dimensão ao problema. Então não entre em pânico. A boa notícia é que alguém lidou com isso. Alguém quebrou o ciclo, e esse foi Jesus há 2000 anos. Então Jesus é a única resposta real para a rejeição. Pai, eu te agradeço, porque tu queres que as pessoas sejam curadas e libertadas e livres da rejeição. É uma das maiores maldições que vem sobre a humanidade. E não é apenas um pecado. É um espírito demoníaco. E é por isso que causa tantos problemas. Então, Pai, eu te agradeço. Eu creio que mesmo com esta série, Pai, muitas pessoas vão ver o problema e vão entregar isso a Jesus. E permitir que sejam libertadas. Senhor, é isso que tu queres. Tu queres que vejamos o problema, vejamos de onde o problema veio, e então percebamos que tu nos deste uma resposta. Tu a ofereceste. E tudo que tu estás esperando que façamos é simplesmente estender a mão e receber. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos porque tu nos amas tanto. Tu queres que todos nós sejamos livres. Estamos vivendo num mundo caído. Mas, Pai, isso não significa que tu não nos deste uma resposta que nos tirará da lama e do lamaçal. E nos dará liberdade e nos libertará. E tu queres que a recebamos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que lindo, gente, receberam? Poderoso, né? Que bom, fico muito feliz. Hoje foi profundo, né? O início, o meio e o fim, e agora continua, né? Porque o senhor vai continuar falando, vai continuar, né? Nós vamos praticar isso daí agora. Então, tudo que foi aprendido aqui, em relação aos pensamentos, a gente sabe que o ataque é na nossa mente, o campo de batalha é na nossa mente. Então, reconhecer, saber que esses pensamentos que não vão de acordo com o que Deus nos diz na palavra dele, que é a verdade que nos liberta, é uma mentira, é um engano que está vindo ali para tentar tirar a nossa paz. Então, identificou, leva cativa ao Senhor, Senhor, o Senhor diz para não andar ansiosa por nada, eu lanço sobre ti isso, isso e isso, está vindo esse pensamento aqui, eu repreendo com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus, e eu lanço sobre o Senhor e eu descanso, né? Pois o Senhor ensina assim e assim eu farei. Mas é importante a gente saber disso e saber quais são as armas que nós temos que são espirituais para a gente vencer isso daí e não deixar com que isso tire, né, a vida abundante que o Senhor já nos deu. Vamos orar para encerrar? Senhor Pai amado, muito obrigada, Senhor. Foi demais, foi mais do que eu esperava. Eu sei que tudo que foi transmitido aqui entrou no profundo da alma, entrou nas nossas mentes de uma forma poderosa, Pai, que nós possamos continuar vivendo e praticando isso, tomando essa autoridade que vem de Ti, para que não permitamos mais que nada que não vem de Ti permaneça, Senhor. Que nós possamos ser também meio de conhecimento através do que o Senhor tem trazido para nós, para ajudar outras vidas também a saírem dessa prisão. E que nossas mentes estejam totalmente cativas a Ti, Pai, e que nossos pensamentos sejam os Seus pensamentos, que somente o que o Senhor tem sobre nós, o que o Senhor pensa sobre nós,
venha sobre nós. Só isso nós queremos e desejamos e aceitamos e recebemos para nossas vidas. O que o Senhor pensa e o que o Senhor diz sobre nós. Pai, obrigada, Senhor, infinitamente obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por todo o conhecimento, por todos esses pastores e pastoras que o Senhor tem trazido aqui para os nossos estudos bíblicos, trazendo o profundo da tua palavra, com exemplos, com coisas que traz testemunho que ficarão em nós, guardados em nossa mente e nosso coração. Obrigada, Pai, por trazer cura, libertação para nossas vidas e nos mostrar o caminho, a maneira certa e nos dar essa autoridade, Pai, e que nós usemos disso todos os dias de nossas vidas. Sempre que identificarmos um pensamento que não é do Senhor, já o repreendemos e lançamos sobre o Senhor e descansamos em Ti, porque o Senhor cuida dos seus filhos e o Senhor cuida nos detalhes. Obrigada, Pai, por tudo, tudo, tudo. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Não há palavras que possam dizer o quão grata eu sou ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos trazido aqui nesses encontros, nesses estudos. Permaneça, Pai, traga mais, revele-nos mais, mais. Queremos mais, Senhor, do Senhor, para testificar e glorificamos a Ti, Pai. Toda a honra e toda a glória é a Ti, Pai, que primeiro nos amou. Em nome de Jesus Cristo é o que eu peço hoje, te agradeço. Amém.